Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. See what you look. O que você vê quando você olha o que você enxerga. Esse é o título da peça performance do artista Michel Melamed, apresentada em Nova York em 2013. A premissa por trás dessa performance diz respeito a refletir sobre o significado daquilo que a gente vê. Como você pode perceber, o olhar é fundamental na reflexão filosófica. No entanto, a pergunta que a gente pode fazer é: existe diferença entre o olhar e o ver? A filosofia ela é construída por essas diversas maneiras de olhar e então buscar o saber. Se a gente busca o significado etimológico das palavras ver, olhar e enxergar, eles podem dar uma pista interessante da diferença entre esses significados. Olhar, que vem do latim ad oculare, significa fixar os olhos em. Por outro lado, ver, do latim videre, significa perceber pelo sentido da visão, o que é sinônimo também de enxergar. E a palavra enxergar, que tem a sua origem desconhecida, ela é basicamente tomar conhecimento pela visão. Estas três caracterizações dos três diferentes termos permitem a gente observar como que existe uma diferença básica entre o olhar e o ver, em que o olhar aparece de uma maneira um pouco superior ao simples ato de ver. Ou seja, olhar é ver com atenção. Olhar é fixar o olhar e não apenas ver superficialmente. Isso é interessante porque, pensando nos 5 órgãos dos sentidos, a visão ela vai ser o principal elemento que caracteriza uma espécie de predominância do fazer filosófico na história da filosofia. Por exemplo, como destaca Albin Leski em seu livro História da Literatura Grega, os gregos possuem 9 verbos para as sutilezas do ato de ver. Isso é importante porque permite a gente entender o solo com o qual a filosofia foi originada. Se a gente pensa que a palavrinha teoria, em sua origem, significa contemplação, a gente consegue entender esse direcionamento dos gregos para o olhar e para o prazer com a observação das coisas e, consequentemente, a sua teorização, a sua explicação na forma de teorias e repleto significado. Tudo isso para dizer como que a ação de olhar aparece como fundamental na filosofia e, consequentemente, ela vai aparecer com uma característica que vai permear toda a história da filosofia numa palavrinha chamada consciência. Basicamente, consciência, das suas diversas possibilidades interpretativas, ela significa perceber aquilo que acontece. No sentido filosófico estrito, a consciência ela vai ser um daqueles termos que tem uma espécie de recursividade na sua própria função, ou seja, é algo falando dela mesma sobre ela mesma. Ou seja, a ideia de que ser consciente de que se é consciente. Nesse sentido, a consciência ela vai aparecer de diversas maneiras, como consciência de si, como consciência do que se pensa, como consciência daquilo que se faz, como consciência do tempo, como consciência do mundo e como consciência dos outros. Todas essas possibilidades de entender a ideia de consciência vai ser explicada de maneira muito diversa por vários filósofos em toda a história da filosofia. Mas basicamente o que a gente pode falar é que a consciência é aquilo que permite ao ser humano estar no mundo com algum saber. É daí que vem a ideia de consciência. E isso é interessante que vários intérpretes em toda a história da filosofia vão colocar esse ponto como fundamental. Essa consciência debruçada sobre si mesmo é uma capacidade propriamente humana. E isso vai aparecer, por exemplo, em termos como Homo sapiens. Pensando todas essas questões iniciais que colocam em sintonia a ação de ver com a consciência, é que poderíamos retomar a frase inicial do título da peça de Michel Melamed, reformulando a sua própria expressão. O que você olha quando você enxerga aquilo que você vê? Em linhas gerais,
O olhar permitiria todo o processo de encantamento e espanto diante da realidade. Nesse processo, a realidade explode em todas as suas sutilezas na forma de questionamentos, junto com a consciência nessa amplitude e recursividade de pensar sobre o próprio pensamento, que permite um conhecimento de si e dos outros, que vão modelar propriamente a característica fundamental do processo filosófico.